continua Jesus. Voltando-se para os discípulos em particular, disse, aqueles discípulos com os quais ele estava conversando. Tudo isso está no mesmo momento. Ele fala com eles, fala com Deus, para que eles, ajudá-los a fazerem esse reporte, a se ligarem, se liguem a Deus, se liguem ao Pai. E depois ele volta de novo a falar com os discípulos. E diz assim, bem-aventurados os olhos que veem o que vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram. Vou repetir. Eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Como é que eu vou dizer assim? Eles estavam junto ao Messias. É tão única, esse momento. Não vamos esquecer que a humanidade se divide em antes de Cristo, depois de Cristo. Esse é o valor da presença do Messias, do Cristo entre nós. Emmanuel manteve, não é, a sua roupagem do momento em que encontra Jesus, e Jesus o convida a segui-lo, e ele recusa. Aquela encarnação foi para ele tão marcante, por ele não ter tido a maturidade suficiente para perceber o que ele estava vendo e ouvindo, que muitos profetas e reis quiseram ver e ouvir e não viram nem ouviram, e o nosso Emmanuel viu e ouviu também, mas não aproveitou. Mas estes que estão aqui, estavam ali o quê? Aproveitando. Se depois cada um foi seguindo o seu caminho, aí já nem sabemos quem são esses 72, sabemos? Não. Sabemos o nome de 2, que Lucas vai falar lá no capítulo 24. Mas isso não importa, porque nós somos esses discípulos hoje. Hoje, Jesus fala conosco, é conosco que ele está falando. Tudo que está acontecendo aqui é para nós. Por isso ficou registrado. Muitos anos depois da partida de Jesus, os evangelistas registraram essas lições que Jesus deixou, e lá no final de João, não é? Da narração de João, ele vai dizer que se fosse escrever tudo que Jesus deixou, não ia ter livro suficiente para registrar tudo. Então, nós estamos mesmo com aquele extrato, né? Aquela concentração de lições. E vemos e revemos, e mais uma vez, entra encarnação, sai encarnação, entra século, sai século, e nós continuamos revendo essas lições, porque elas são o farol que ilumina os nossos caminhos. Então, Jesus diz, eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é vai, é vem. Porque ele está com o Pai. Ele está com